Fim do primeiro capítulo. A fazenda surgiu como outro universo. Pastos imensos, galpões, cavalos selvagens, casas brancas ao longe. Jamir desmontou sem olhar para ela. Catarina vai te mostrar o quarto. Não me dê trabalho. Venha, minha filha. Você está tremendo. Fui trazida contra a minha vontade. Eu sei. Mas você está segura aqui. Jamir, ele é duro, mas não é mau. Ele me odeia. Se odiasse, não estaria te olhando desde o portão. Nos primeiros dias, Jamir quase não falava com Liz, mas estava sempre por perto. De manhã, ele dava ordens secas para os trabalhadores, mas quando ela tropeçou perto do lago, foi o primeiro a correr. Ele a segurou pela cintura antes que caísse na água. No dia seguinte, Caronte, o cavalo mais agressivo da fazenda, deixou Liz acariciar seu rosto. Jamir viu a cena. Muitas vezes, Jamir aparecia na cozinha como quem não queria nada e Catarina perguntava: Precisa de algo, Jamir? Não, só passei. Passou nada. Ele veio ver você. Início do segundo capítulo. Uma tarde, Liz caminhava perto do lago quando tropeçou novamente em uma pedra, torcendo o tornozelo. Caiu no chão com um gemido de dor. Jamir surgiu em segundos, como se já estivesse vigiando à distância. Ele segurou o tornozelo dela com cuidado, com muita delicadeza. Delicadeza que parecia destoar completamente do homem duro que ele era. Liz não ousou respirar enquanto ele examinava o machucado. As mãos dele eram quentes e, pela primeira vez, não havia dureza ali. Quando ele percebeu a atenção dela, afastou-se. Jamir virou o rosto, mas ela viu. A muralha dele tinha sua primeira rachadura visível. Liz acordou no dia seguinte com o tornozelo latejando, mas com uma estranha sensação de paz. A dor física era pequena perto de tudo que já havia sentido na vida.
Fez-se presente também outra coisa. A memória das mãos fortes de Jamir segurando seu pé machucado com delicadeza inesperada. Ela se levantou devagar, testando o peso sobre a perna, e foi até a janela. O sol já despontava no horizonte, iluminando os campos vastos da fazenda Tavares com um dourado vibrante. Era impossível não admirar aquela imensidão. Na cozinha, Catarina preparava o café da manhã. Bom dia, querida. Como está o tornozelo? Melhor, obrigada. Graças ao Sr. Jamir. O patrão finge que não se importa, mas sempre se importa. Ele apenas não sabe viver de outro jeito. Em uma manhã, Jamir entrou na cozinha sem se anunciar. Usava a camisa que revelava braços fortes. O cheiro de couro e terra o acompanhava sempre. Os olhos dele pousaram em Liz. Não eram hostis, não eram gentis, eram atentos. Você está bem? Como está o seu tornozelo hoje? Está melhor. Já consigo apoiar o pé. Você precisa descansar. Descansar não é sinal de fraqueza. Eu não sei ficar parada. Fui acostumada a trabalhar sempre. Aqui não precisa ser assim, né? Catarina olhou discretamente para os dois e sorriu antes de sumir pela despensa, deixando-os sozinhos por alguns instantes. O silêncio se estendeu entre eles. Não desconfortável, mas diferente. Jamir pigarreou, voltando ao tom duro. Depois do almoço, vou mostrar a você algumas partes da fazenda. Quero que saiba onde está. Não tolero que quem vive aqui se perca por esses campos. Se o senhor quiser, eu aceito. Não sou o senhor. Me chame de Jamir. Eles caminharam lado a lado pelos campos. O vento espalhava o cheiro de capim recém-cortado e o barulho do rio próximo preenchia o silêncio. Jamir andava com passos firmes, mas lentos o bastante para que ela conseguisse acompanhar. Quando Liz tropeçou levemente por causa do tornozelo, ele segurou seus braços instintivamente. Não com força, não com urgência, com cuidado. Liz ergueu o olhar para ele e encontrou os olhos intensos e surpresos. Ele a soltou rápido, como se tocar nela fosse proibido para ele mesmo. Os dias na fazenda começaram a ganhar um ritmo diferente, mais leve, mais vivo, mais cálido.
Liz caminhava pelos corredores com um brilho nos olhos. E Jamir, embora tentasse manter o semblante fechado, carregava um ar diferente, atento, inquieto, vulnerável. Viu para quem não prestasse atenção, mas para quem vivia ali, era impossível ignorar. Liz ajudava Catarina na cozinha, mesmo contra as ordens de Jamir. Cortava legumes com destreza, enquanto a cozinheira observava com orgulho. Jamir apareceu na porta, os olhos imediatamente fixados em Liz. Jamir a encarou por longos segundos. Então deu um passo à frente. Outro e outro. Parou tão perto que Liz sentiu o cheiro dele. Madeira, cavalo, terra, um perfume masculino discreto. O coração dela disparou. Liz abaixou o olhar. E Jamir fez algo inesperado. Tocou a mão dela, bem de leve, e, naquela troca silenciosa, nasceu algo mágico. Enquanto isso, a notícia da mudança de Jamir não demorou a chegar aos ouvidos de Adriel e Ari, que trabalhavam na fazenda. Quando viram que o patrão tratava Liz com gentileza, quando perceberam que ele já não era o homem frio de antes, quando perceberam que Liz era agora tratada como algo valioso, o ódio cresceu. Ari espumava de inveja. Adriel fervia de raiva. Adriel se aproximou dela, murmurando o plano. Um plano tão cruel que faria Liz cair do paraíso direto no inferno. Era simples, era covarde e funcionaria perfeitamente. Enquanto isso, Liz caminhava ao lado de Jamir sem imaginar que a tempestade já se formava por trás de si. Naquela manhã, Ari se aproximou de Liz com um sorriso falso. Catarina pediu para você levar umas ervas colhidas frescas para o chá da noite. Ari, satisfeita, saiu em passos apressados. Ela e Adriel já haviam preparado tudo. No saco entregue a Liz estava apenas hortelã. O sonífero estava com Ari, que o colocaria no chá de ambos sem que ninguém percebesse. Dário, o jardineiro, era gentil, ingênuo e nunca suspeitaria de nada. Adriel planejava tudo com precisão. O objetivo era simples: colocar Liz e Dário juntos, desacordados, na cama dela e levar Jamir até lá. Nada fere mais do que uma suposta traição. Quando a noite chegou, o plano começou. Catarina preparou o chá, mas Ari se ofereceu para servir. A cozinheira inocente aceitou sem questionar. Ari sorriu. E, fora da vista de todos, pingou algumas gotas transparentes no chá de Liz, depois no de Dário. Sentou-se em sua cama e tomou o chá inteiro sem desconfiar de nada.
O sabor estava um pouco estranho, mas ela atribuiu ao cansaço. Poucos minutos depois, suas pálpebras ficaram pesadas, muito pesadas. O mundo ficou turvo. As formas se embaralharam. E ela apagou, caída na cama. Dário, no galpão, tomou seu chá e logo sentiu as pernas cederem. Ari e Adriel surgiram na porta. Como duas sombras malignas, carregaram Dário até o quarto de Liz e o colocaram ao lado dela, ajeitando como se estivessem abraçados. Ari riu baixinho. Ari saiu correndo pelo corredor e bateu na porta do escritório de Jamir. Patrão! Patrão! É a Liz! O senhor precisa ver agora! O que houve? É melhor o senhor ver com seus próprios olhos. Ari correu e Jamira seguiu como uma tempestade silenciosa. Quando chegaram à porta do quarto de Liz, Ari abriu-a com um golpe dramático. E então, a cena. Liz e Dário na cama, dormindo, juntos, parecendo enlaçados. O chão desapareceu sob os pés de Jamir. Ele parou imóvel. O peito subiu e desceu rápido. Os olhos se arregalaram de choque, de dor, de incredulidade. A expressão dele não era de fúria primeiro, era de destruição. O tipo de destruição que vem quando o coração que nunca deveria ser tocado é quebrado. Ari, choramingando falsamente, disse: Eu ouvi uns barulhos, patrão. Achei estranho. Quando abri, eles estavam assim. Jamir continuou sem mover um músculo, mas os olhos, aqueles olhos queimavam. Ari sabia que era hora de intensificar o veneno. Patrão, eu sinto muito. Eu sei que o senhor tem carinho por ela. E esse foi o estalo. Jamir respirou fundo. Uma respiração profunda, longa, pesada. Quando abriu os olhos novamente, estavam diferentes. Agora eram gelo, puro gelo. Acordem eles! Ari jogou água no rosto de Liz. Liz abriu os olhos, grogue, confusa. Ela olhou para o lado e viu Dário, viu o quarto, viu Jamir. E então entendeu que aquilo não tinha explicação possível. Jamir não se moveu, não piscou, não falou. Por favor, eu jamais faria isso. Você sabe que eu nunca... Saia agora, antes que eu me arrependa de não arrastar você pelos cabelos para fora daqui. Saiu da fazenda cambaleando, sem pegar roupas, sem pegar água, sem pegar nada. Andou pelas estradas de terra com o vestido sujo, o rosto molhado, o corpo tremendo. A cada passo, lembrava do olhar dele, do toque dele, da voz dele, da esperança que perdera, não pela perda do conforto, não pela fazenda, mas porque perdera o único amor verdadeiro
que já tivera na vida. Sozinha na estrada escura, Liz chorou até não ter mais lágrimas. E o destino, esse arquiteto impiedoso, deixava que ela sangrasse. Para ela, o mundo tinha acabado. Liz caminhou por horas. Horas em que os pés sangravam dentro dos sapatos velhos, o vento cortava o rosto e a alma parecia despedaçada demais para continuar existindo. Mas a estrada não respondia. Quando finalmente chegou ao vilarejo, já era de madrugada. Seu corpo parecia feito de pedra. Os olhos ardiam. O coração estava destruído como porcelana frágil atirada ao chão. Liz bateu à porta de uma pequena instituição religiosa onde funcionava um orfanato simples, pobre, mas cheio de calor humano. A Madre Helena, uma mulher de rugas bondosas e olhar atento, abriu a porta. E, pela primeira vez desde que deixou a fazenda, algo dentro dela respirou. Os dias seguintes foram de cura silenciosa. Liz ajudava a cuidar das crianças, penteava os cabelos delas, cantava canções antigas que sua mãe lhe ensinara, ajudava no banho, na comida, nos curativos, nas brincadeiras. E, pouco a pouco, a dor foi cedendo espaço para pequenos sorrisos. As crianças se apegaram a ela imediatamente. O amor verdadeiro, minha filha, não se esquece. Se realmente for seu, ele volta. E se não voltar, você ainda vai sobreviver. Liz tentava acreditar, mas seu coração ainda doía. Enquanto isso, na fazenda Tavares, Jamir estava mais sombrio do que nunca. Os trabalhadores andavam em silêncio. Corante relinchava inquieto. A casa parecia engolida por sombras. Jamir se trancava por horas em seu escritório, punhos cerrados, dentes rangendo, memória torturando-o com palavras de Liz. Até que, uma noite, Catarina entrou apressada com o rosto pálido. Eu nunca pedi para a Aria servir o chá naquela noite. Eu mesma ia levar. Mas ela insistiu tanto e agora, juntando tudo que eu ouvi Adriel discutindo com a Aria ontem. Ele disse algo como ela merecia cair depois de se fingir de santa. E eu encontrei um frasco vazio no lixo da cozinha. Um frasco de sonífero forte, exatamente o tipo que faz a pessoa dormir profundamente. Jamir se levantou tão rápido que a cadeira tombou atrás dele. O coração dele batia forte, forte demais. Jamir saiu como um furacão. Encontrou Adriel e Ari conversando às pressas, tentando esconder algo atrás do balde. Vocês arruinaram a vida dela. Vocês arrancaram ela de mim. Vocês destruíram tudo. Nunca mais pisem aqui. Adriel, tremendo, levantou-se e correu para fora. Ari fez o mesmo. Na manhã seguinte, Liz penteava o cabelo de uma menina órfã quando ouviu o tropel de cascos lá fora. O som era conhecido, forte, firme, intenso. Liz congelou. As crianças correram para a janela. Eu procuro. Liz.
Ela está aqui. Mas só verá se ela quiser. Liz, minha filha, venha. Liz, eu vim pedir perdão. Perdão não desfaz o que você fez, Jamir. Porque só agora acredita em mim. Porque descobri toda a verdade. Eles armaram pra você. Fui um homem quebrado que teve medo de acreditar no amor. Liz, quer se casar comigo? Sim, meu amor. E, assim, depois de tanto sofrimento, Liz finalmente encontrou uma vida digna. Uma vida onde o amor a encontrou e nunca mais a deixou partir. De onde você assistiu ao vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever.